Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, amém? Glória a Jesus por vê-los, tá? E é uma bênção de estarmos aqui mais uma vez em nome de Jesus com os nossos irmãos, tá? Algumas orientações pra gente caminhar nessa semana, tá bom? Procura aí seu líder de célula pra gente, você estar atento onde vai ser a reunião da célula, discipulado, aquela coisa toda. Nós temos ali, você que está chegando, precisa ser discipulado, não foi, precisa conhecer o discipulado da igreja, nós temos ali o material, está ali atrás, depois você pode nos procurar para seu líder de célula te orientar no discipulado, tá? As revistas, elas normalmente, nós não colocamos preço nenhum em cima delas, tá? São 3 módulos que nós temos ali, Manual para uma Vida Bem-Sucedida, que é o primeiro módulo, é para novo convertido, para quem está começando a caminhada, tá? Depois temos o outro módulo, Firmando Compromisso, e depois, Bem-vindo à Família. Então, são 3 módulos importantes, vão aplicando e aprofundando. Todos os irmãos precisam passar por essas etapas, tá bom? Alguns que já têm maturidade vão mais para frente, mas todos precisamos passar, pelo menos conhecê-los, porque os irmãos que estão chegando, e nós temos que fortalecer as redes, não é verdade? Para a pesca, então os irmãos, todos nós precisamos conhecer o material, entender bem a caminhada, a vida diária com as pessoas. Então, você procura seu líder de célula, você pode falar com ele, o pastor falou sobre discipulado, ele vai te orientar, na célula vai ser feita essa orientação acerca do discipulado, tá bom? Então, ele vai dar toda a orientação. E cada módulo desse, o valor que nós compramos do Ministério Igreja de Células é R$10, tá? Basicamente o preço que a gente compra, a gente passa para os irmãos, tá bom? Então, ela custa R$10, depois você pode ver com o seu líder de célula e caminhar nisso. É importante que você esteja discipulando, eu esteja discipulado, caminhando, porque estão chegando outras pessoas, e é importante que esses irmãos que já estão sendo discipulados, que estão discipulando, eles estejam discipulando outras, e a gente cria esse vínculo, essa coisa boa, essa rede boa, em nome de Cristo, tá bom? Então, você procure bem o seu líder de célula, para ele te orientar acerca do discipulado, tá certo, queridos? Uma outra coisa, na semana que vem nós temos uma assembleia que ela deveria ser feita em dezembro, só que não pôde por conta dos irmãos que não deu o número suficiente de pessoas. Nós faremos domingo que vem, tá? Para a nova diretoria, coisa rápida, tá bom? E nós também faremos uma assembleia no mesmo dia, normal, nós vamos estar recebendo alguns irmãos na igreja que já trouxeram cartas, e hoje também uma irmã, em nome de Jesus, né? E graças a Deus, aprovou o Senhor desse jeito. Então nós estaremos recebendo irmãos, anunciando batismo também de algumas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então é importante que os irmãos estejam aqui, próximo domingo, tá? A partir das 9 horas. Os líderes de célula às 8, depois a escola bíblica às 9, e às 10 horas nós teremos esse tempo, rápido tempo, mas precisamos ter esse tempo também com os irmãos, tá bom? Para recebimento dos irmãos, do povo, em nome de Jesus Cristo, tá? Glória a Deus, é uma coisa boa, né? A gente está recebendo os irmãos, gente nova chegando, gente querendo ser batizada, sendo discipulada para ser batizado, e isso é uma bênção em nome de Jesus Cristo. Gente orando para casar, bênção chegando, glória a Deus, em nome de Jesus. Tem muita bênção chegando por aí, bênçãos das quais muitos irmãos não sabem, meus irmãos, mas o mistério é grande, meus irmãos, não é verdade? E tem bênção aí, irmão, tem bênção aí, glória a Deus. Tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos, entendeu? Tem coisas grandes, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então tem muita coisa boa da parte do Senhor para a igreja, para os irmãos. Então Deus é fiel, glória a Deus, tá bom, meus irmãos? Então no outro, daqui a 15 dias, não é verdade? 15 dias, 15 não, irmãos, 20 dias, nós estaremos aqui no aniversário da igreja, 21 e 22, tá? Nós estaremos com os irmãos, cantando, glorificando o nome do Senhor. Eu falei na semana passada, quem vai estar com a gente aqui é o pastor Eleazar Duarte, um querido irmão, amigo, uma caminhada, fez muito bem a nossa caminhada, aprendemos muito com ele, e ele é pastor da igreja de Nilópolis, no Rio. Ele vai estar aqui com a gente os 2 dias, 21 e 22, pregando para a gente,
tá? Vai ser um tempo precioso, de graça, é um tempo de celebração ao Senhor. Então você aí anote na sua agenda, e qualquer convite para você, seja de quem for, você pode dizer: eu tenho um compromisso que não tem como desmarcar na minha igreja, em nome de Jesus, tá bom? 21 e 22, em nome de Cristo. Nós, lembrar os irmãos, tem aí a projeção da Projeto André? Tá aí? Achei, Gilson, depois a gente fala. E também eu queria a projeção oh meu Deus, da Chácara Irecê, nosso retiro, irmãos, dia 2, 3, 4 e 5 de abril, tá bom? Lá na Chácara Irecê são 4 dias inteiros, quinta, sexta, sábado e domingo, são 3 dias e um pouquinho, estaremos lá em nome de Jesus. É época de Páscoa, então feriadão. O valor do retiro é R$80, tá bom? Nós estaremos lá e vou ter um tempinho ainda para você pagar, é um preço joia, e a gente vai ser um tempo de celebração, batismo também no domingo, dia 5. Então, meu irmão, um tempo para você estar orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pelas mensagens que serão preparadas, pelo tempo de comunhão, pelos irmãos que serão batizados, por tudo, para que seja uma bênção. Então, anote aí na sua agenda também, dia 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Dia 2 é uma quinta-feira, a gente sai daqui 8 horas da noite, nosso primeiro culto lá, na chegada, e a gente fica até domingo de noitinha, depois a gente volta para casa, em nome de Jesus Cristo. Tá certo, queridos? Em nome de Jesus. Tá falado aqui o nosso Projeto André, meus irmãos. Nas células, pelo menos algumas células eu já vi, estão sendo entregues uns cartões, como foi orientado para os líderes de célula, para as células, que anotasse o nome de algumas pessoas, e você estaria orando por essas pessoas, para que você trouxesse essas pessoas aqui na igreja, tá? Ou na cela, tá? Você, obviamente nos 2 lugares, a igreja aqui no templo e de casa em casa. Então, você vai colocar pessoas ali para você estar orando e convidando, pessoas, obviamente, que fazem parte do seu vínculo. É claro, irmãos, que Deus nos surpreende. Tem muitas vezes nós estamos orando, isso não quer dizer que você não possa orar e convidar outras pessoas, nada disso, pelo amor de Deus, né? Tivemos irmãos já contando experiências aqui, que conheceram pessoas e, assim, imediatamente, praticamente, as convidaram para estar aqui. Tivemos também, ontem também tive essa mesma experiência aqui, nós fomos tirar cópias do material para a reunião de líderes, e eu encontrei uma pessoa que está sem igreja, parece que a igreja dele fechou, e aí nós trouxemos uma palavra para ele e convidamos para estar aqui. Então, meus irmãos, claro, eu nem imaginava que isso aconteceria, foi no momento, sim, de repente, mas nós temos que orar para algumas pessoas. Como a orientação para você, obviamente, a maioria dos irmãos tem famílias fora de Palmas. Tem Pará, Maranhão, no Sul, Sudeste, etc. Tá? Mas não necessariamente, claro que você ora pela conversão da sua família, mas não necessariamente pelo Projeto André. Tá? A não ser que sua família esteja aqui em Palmas. Por quê? Porque nós estamos falando sobre o nosso grupo de convivência. Pessoas que nós trabalhamos juntos, estudamos juntos, somos vizinhos, caminhamos, corremos juntos, e etc, 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 tá bom? Então são essas pessoas que eu quero que você coloque nesse grupo de irmãos, coloque 2, 3, 4, 5 irmãos como alvo de oração e jejum. Nós começamos segunda passada um propósito de jejum e oração, e vamos até o dia 22 de março, que é o aniversário da igreja. Esse Projeto André, claro, ele não vai acabar em dia 22 de março. Ele continua, mas o nosso primeiro propósito de jejum e oração, por isso, é até dia 22 de março. Então, você que não sabe, comece a jejuar amanhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar uma refeição ao Senhor. É claro, tem uns irmãos que estabeleceram não assistir televisão, tem irmãos que estão colocando refeição, o almoço e o café da manhã, janta. Tem outros irmãos que estão fazendo dias inteiros sem alimentação, dias sem eu quero que você faça um propósito com o Senhor. Senhor, durante esses dias eu não vou tomar café, ou não vou comer nada, só vou tomar água, ou então só vou tomar suco e não vou comer nada, não vou mastigar, ou seja, comida sólida, tá, irmão? Comida, né? Aí você não vai comer nada assim, não vai comer pão, não vai comer arroz, feijão, carne, você vai tomar só suco e beber água ou beber café, tá bom?
Você pode fazer assim também. Você pode também consagrar assim tempo que você não vai, só água. A semana passada eu tinha falado de um irmão da igreja do Poiangshu, do Evangelho Pleno, que eles têm uma placa lá que eles proíbem quem jejua mais, não pode jejuar mais de 40 dias. Proibido jejuar 40 dias. Então, é uma caminhada para a gente chegar lá. Mas aí, essa semana, eu ouvi de um abençoado, que aí, irmãos, aí já parte para o sobrenatural. Não é mais coisa de gente normal. O cara jejuou 76 dias. E não morreu. Não é verdade? E é uma questão aí, irmão, que já ultrapassa o natural. Uma coisa sobrenatural de Deus. É outro mistério. Mas, obviamente, às vezes a gente dá umas empolgadas assim, né? Pastor, agora não como mais. Não, vai com calma. Outra coisa, quando você vai começar alguns jejuns, você também, às vezes a gente faz o errado. A gente come, a partir de meia-noite eu não como mais nada. Aí a gente come um bezerro até meia-noite. A gente se empanturra. Irmão, não vai. A experiência diz que não funciona. A gente acha que a gente não é sucuri, não. Sucuri que engole um bezerro e passa uns dias só no jejum. Não é disso, não. Se prepare para o jejum, vai diminuindo, vai para... Outra coisa, eu quero chegar, por exemplo, coloca no seu coração, eu quero chegar a passar um dia inteiro sem comer. Mas comece passando pelo café da manhã, entendeu? Consagra o café da manhã. Daqui uns dias, você vai mais fundo, o almoço. Aí um dia depois, agora eu vou fazer o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Depois, você vai num passo mais de fé, substância, e faz o dia inteiro, só come depois de 7, 8 horas, ou depois da cela, ou depois das 10, ou depois das 8, vai assim, progressivamente, você vai a níveis mais profundos, se você não está acostumado com o jejum. Outra coisa, não estabeleça de cara assim, não estabeleça votos. Fala assim, eu quero fazer, eu quero consagrar isso ao Senhor e me ajuda em nome de Jesus. Se você fala assim, eu vou fazer, porque às vezes o negócio não vai. Eu já vi situações em que os abençoados foram para um retiro de oração, era o pastor e a liderança, e eles foram lá para ficar 3 dias só com água. Passou um dia, chegou 2 dias, aí os mais achegados do pastor falaram assim, pastor, acho que já está bom, né? Aí o pastor correu lá e comprou uns hambúrgueres e socorreu o povo, porque o povo já estava morrendo assim, estava bambeando. Mas acontece isso. Agora, tem vezes que você faz 3 dias de jejum sem alimentação e é coisa que funciona. Importante você ingerir água, tá? Não passe de 3 dias sem ingerir água. A água é muito importante, tá? Existem alguns casos bíblicos e relatos que pessoas fizeram jejum de 3 dias sem água, mas é um passo assim muito profundo, tá? A rainha Esther fez, então, mas não é beba água, faça sem alimentação. Começa fazendo o café da manhã. Começa depois fazendo o almoço, vai assim, progressivamente, tá? Vai indo mais níveis mais profundos, e você vai estar aquela sensação assim, Senhor, esse não resolve, eu quero mais fundo. Você vai mais fundo. Tem coisas, meus irmãos, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, no capítulo 17, quando Jesus está descendo do monte da transfiguração, os discípulos que ficaram tentaram expulsar um demônio de um filho de um camarada lá. Só que eles não conseguiram, eles oraram, e o negócio não saiu. Eles não tiveram vitória espiritual ali, não conseguiram ter êxito espiritual. Aí Jesus chegou, o pai falou assim, eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos orar, mas eles oraram e não resolveu nada não. Aí Jesus, geração incrédula, até quando estarei entre vós? Aí foi, orou, e o cara imediatamente ficou liberto. Aí os discípulos ficaram intrigados com aquilo e falaram assim, chegaram no cantinho depois, deixa eu falar que chegaram depois, falaram assim, Senhor, qual mistério? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus falou assim, porque vocês têm, a fé que vocês têm é pequena. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala que a fé é pequena,
Jesus fala que essa casta, essa questão espiritual, só não sai a não ser com jejum e oração. Aí a gente vai aprender que, na verdade, as coisas se complementam, se juntam. Para você ter uma fé fortalecida, você precisa também de jejum e oração. Então tem áreas e tem questões espirituais na nossa vida, meus irmãos, que é com jejum e oração. E aí, aquele texto, a gente pensa que é só para exorcizar alguém. Quando encontrar alguém encapetado, você vai lá e, em nome de Jesus. A gente pensa que jejum e oração é para desencapetar o cara. Mas não é só isso. É para a gente ter vitórias na área espiritual em algumas áreas, que ele está sendo persistente em algumas áreas. O diabo, por vezes, está sendo persistente, a gente não está conseguindo vitória em algumas áreas da nossa vida, com relação ao inimigo. Jesus já dá o caminho para a gente. Olha, é jejum e oração. Então, meu irmão, firma no jejum, firma na oração, tua fé é fortalecida e Deus dá graça para as coisas acontecerem. Fortalecer a tua fé. É claro que é a autoridade do nome de Jesus que faz a coisa acontecer. É a autoridade do nome de Jesus. Não é o jejum que desencapeta as pessoas. É a autoridade. Mas por vezes nós não exercemos fé. Nós não conseguimos exercer fé em algumas áreas da nossa vida. Para a gente exercer fé sobre algumas questões espirituais, nós precisamos de jejum e oração, que são ferramentas que fortalecem a nossa fé. Hoje, inclusive, nós iremos falar sobre algumas coisas sobre fé, mas Deus trouxe uma outra palavra para nós que eu vou pregar daqui a pouco mais. Outra palavra. Mas uma das coisas para você entender sobre fé, ferramentas que nos fortalecem a nossa fé. Algumas nós já vimos, depois nós veremos de novo, que essa é uma última mensagem. Nós temos 2 mensagens preparadas sobre fé, ainda sobre fé. Mas para você entender, para você caminhar sobre isso que é importante você saber. Algumas coisas que fortalecem, são ferramentas para fortalecer a sua fé. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você exercitar a fé. Você precisa exercitar a fé. Jesus fala que, lá em Judas, versículo 20, orai pelo Espírito. No Espírito está falando para aqueles que já exercem, já estão recebendo o dom de língua, para falar em línguas. O dom de língua e falar em línguas fortalece a sua fé. É uma coisa que Deus está nos levando a níveis mais profundos. Lá em Judas, versículo 20, fala sobre isso, que você ora no Espírito, orar em línguas, isso fortalece a sua fé. A gente pensa que orar em línguas e falar em línguas é para quando tem êxtase, né? O culto está uma bênção, o negócio está descendo fogo, e a gente começa não, irmão, também. Mas a palavra do Senhor fala que falar em línguas edifica a si mesmo. Então, se tem alguma coisa que edifica a si mesmo e edifica o seu espírito, você não está edificando a sua carne. Irmãos, jejum, oração, palavra, não edifica a carne. Carne não presta para nada. Irmão, carne nunca converteu e nunca vai converter. Carne é carne e vai ser sempre carne. A palavra, o jejum, o falar em línguas que edifica a si mesmo, fortalece o seu espírito. E a fé, Paulo fala no capítulo 4, irmãos, de 2 Coríntios, fala assim: eu criei, por isso falei, nesse mesmo espírito de fé. Ou seja, você precisa estar fortalecido no espírito para que a sua fé seja fortalecida. Então fortaleça de todas as formas o seu espírito. Fortalecendo o seu espírito, a sua fé estará fortalecida pela palavra, exercitando fé, pelo jejum e oração. Claro, jejum e oração, as duas coisas juntas. Você deve fortalecer a sua fé, meus, falando em línguas que a palavra do Senhor diz lá em Judas 20. Fortaleça a sua fé em nome de Jesus Cristo. Tá certo, queridos? São ferramentas preciosas que nós temos para exercitar a fé e que Deus coloca ao nosso dispor para a gente exercitar. Jejum, clame ao Senhor, busque o Senhor. E uma outra coisa, meus irmãos, que vai fortalecer bastante a sua fé, vai ser a adoração e o louvor. Uma coisa que fortalece, Paulo, na verdade o autor dos Hebreus fala assim, que Sara também creu, e aí no capítulo 4 de Romanos diz que ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, meus irmãos, o louvor fortalece a gente, o louvor fortalece a nossa fé. Ao contrário disso também é verdade, a murmuração estraga a fé. Capítulo 10 de Coríntios vai dizer que por causa da murmuração, da reclamação, muitos israelitas ficaram pelo meio do caminho.
Então, se o louvor fortalece a sua fé, a murmuração, a reclamação, a queixa, o lamento, a murmúria, parece um muro de lamentação e reclamação com Deus, também tira a sua fé, rouba a sua fé. Roubou dos israelitas, tanto que mais de quase 2 milhões de pessoas morreram porque simplesmente reclamaram. Reclamaram do pão, reclamaram porque não tinha pão, e quando tinha pão, reclamavam que tinha pão. Reclamavam de tudo. Então, a gente nunca. Então, cuidado que a murmuração, você vou usar uma expressão que eu ia usar, pode abortar o negócio. Aí eu falo assim, não, mas Deus, eu tenho uma promessa. Mas ouça bem, tem muitos irmãos que saíram do Egito, que tinham promessa, a promessa era para os 2 milhões de pessoas que tinham lá. Só que 5%, eu acho, que saíram do Egito, a gente não sabe o número correto, entrou na promessa. Mas todos tinham promessa? Por que só alguns entraram? Porque uns tinham promessa, mas não tinham fé. Está entendendo? Por vezes Deus te dá uma palavra, mas se você não tiver fé, você não alcança. Você precisa ter fé. E eles não entraram por quê? Porque ao invés de exercer fé no negócio, Deus vai dar, Josué e Caleb, Deus vai dar vitória. Vamos lá! Deus vai dar, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra. Tem gigante, mas nós vamos entrar lá, vamos expulsar esse gigante todo. Aí os caras, não, a terra é boa, mas tem muito gigante, e tem morro alto, então eu estou morto. E eles começaram a reclamar de Moisés, reclamar de todo mundo, reclamaram. No final das contas, só entrou a família de Josué e Caleb, e quem tinha de 20 anos para baixo entrou. Então, meus irmãos, por que Paulo fala em Coríntios capítulo 10? Por causa da murmuração, muitos não entraram. Então, se a palavra e o louvor, ela fortalece a tua fé, meus irmãos, a murmuração, ela também estraga a sua fé. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem por ouvir a palavra do cão, palavra de incredulidade. Então, meu irmão, você que tem carro, coloca o louvorzão lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ministrando, chega em casa, louvor, coração. Cante louvores. Ouça coisa boa, o louvor edifica a sua fé. Amém, irmão? Entendeu isso? Coloca louvor lá para edificar a sua fé. Você que trabalha e pode ouvir um som, tem lugares que você não pode, está tudo bem. Mas lugares que você pode trabalhar e pode ouvir um som, e isso não tem problema nenhum, então você coloque lá ministração do seu coração. Tem mensagem boa demais por aí para você ouvir. Edifica a sua fé, fortaleça a sua fé. Substância, louvor e adoração edifica. A murmuração estraga a sua fé. Está entendendo? Então tem algumas dicas para você nessa caminhada, e você vai encontrar muitos adversários de tudo, pessoas que vão dizer que vêm, mas não vão, mas continua jogando a sua rede, e declarando em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa, em nome de Jesus, quero levá-los. Às vezes o marido, a esposa, convive com você, ore por eles, Deus pode mudar, não há nada que seja impossível para Deus, amém? Você crê nisso? Amém. De verdade? Deus falou para Abraão assim: Abraão, alguma coisa impossível para mim? Imagina agora o anjo do Senhor, eu agora, mas bonito, né, gente? É verdade. Olha para mim agora, eu vou perguntar para você de verdade: alguma coisa difícil para Deus? Não mesmo? Quero que você ore ao Senhor, feche seus olhos, assim sentado. Senhor, eu creio que nada é impossível para o Senhor. E nós estamos falando de vidas, conversão. Talvez você tenha um chefe lá que não goste nem de falar de crente, mas aí Deus tocou no teu coração que você vai orar por ele. E você vai clamar ao Senhor. Deus converteu Paulo, Deus converteu tanta gente. Deus pode. Nada que seja impossível para o Senhor. Coloque diante do Senhor, eu vou colocar. Eu vou orar ao Senhor, o Senhor fará essa obra, me usa em nome de Jesus, não é nada impossível. Talvez existam pessoas na sua família que moram aqui, pessoas que você já convidou 200 vezes, não veio, mas você sabe que Deus pode mudar o negócio.
E você vai orar: Senhor, eu sei que Tu pode mudar circunstâncias, eu sei que Tu pode salvar, em nome de Jesus Cristo. Ora ao Senhor, faz: Senhor, não há nada. Faça essa declaração, declare essa palavra profética: Senhor, nada é impossível para Ti, Senhor, nada é impossível para Ti. Eu quero que você declare ao Senhor: não há nada impossível para o Senhor, não existe impossibilidade, Senhor. O Senhor desconhece a palavra impossível, Senhor. Declare, eu quero que você faça isso no seu coração e com a sua voz. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 10 que um coração se crê e com a boca confessa. Eu quero que você confesse ao Senhor, fale ao Senhor, ore, externe isso ao Senhor agora: Senhor, nada é impossível para Ti, nada, Senhor, nada, Senhor. Muitas vezes o diabo soprou essa semana inteirinha para você que não vai acontecer, que não vai dar certo, você não pode, você não vai, você não tem competência, você não vai. Mas o Espírito Santo está dizendo no seu coração agora, em nome de Jesus: nada é impossível para Deus. Eu sou o Deus das causas impossíveis. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Coloque a outra projeção, Sabrina, passa aí. É assim que nós veremos, irmãos, em nome de Jesus, amém? É assim que quando Deus fala para Abraão, Deus fala assim para Abraão: sai da tenda e olha as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Aí eu quero que você dê uma catucada no irmão que está ao seu lado e fala assim: ó, tá vendo lá? Assim que será a tua descendência, assim será a tua cela, ó, você crê nisso? Te junta aí, ó, olha aqui, irmão, assim será a tua cela, amém, meu irmão? Nossa igreja será assim, já é assim, em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. O pessoal do louvor, vem aqui, nós vamos cantar Rede ao Mar.